do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Estou aqui para compartilhar com você mais uma mensagem da nossa série de mensagens, A Beleza Oculta dos Salmos, onde eu tenho tentado trazer até você a beleza do saltério bíblico, né? Mensagens que são inspiradoras, trazendo uma perspectiva reformada, bíblica, né? Vendo o Salmo muito mais como mais do que uma visão meramente poética, porque todos os salmos são poesias, mas há também uma demanda teológica, uma demanda messiânica, algo para a nossa vida prática que vem dos salmos para a nossa vida. E hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Hoje eu quero compartilhar com você dois salmos que estão um do lado do outro e que são salmos que trazem uma perspectiva muito importante para a nossa vida. E eu quero ler alguns versículos aqui do Salmo 124 e do Salmo 125, e eu quero então fazer uma perspectiva do que eles significam para a nossa vida. E uma mensagem que eu tenho certeza que vai encontrar um lugar, né, de muito oportunismo para a sua vida. Uma mensagem quase que urgente para o tempo que a gente vive. Então, acompanhe comigo, né, o Salmo 124, verso 1 e 2 diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Amém? Capítulo 124, verso 1 ao 3, na verdade. E o Salmo 125, que diz assim: Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, mas são firmes para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Muito bem, temos aqui dois salmos, o Salmo 124, que é um salmo de Davi, né, e o Salmo 125. O que esses salmos têm em comum? O que esses salmos aqui podem trazer para a minha vida e para a sua vida, para a minha meditação, né, para uma aplicação prática e para uma potencialização do cristianismo que nós vivemos? Bom, o Salmo 124 é uma perspectiva que Davi tem do passado. Davi olha para o passado e reconhece que Deus é aquele que lhe assegurou, lhe garantiu chegar até o presente, vivendo como ele vive. Ele diz aqui: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Aqui o que Davi está trazendo para a nossa vida é nos ensinar a olhar para a nossa vida com gratidão pelo que Deus fez no passado. Então, um princípio assim basilar para a nossa vida é termos gratidão, reconhecimento pelo que Deus fez. E Davi diz assim: se não fosse o Senhor, se não fosse Deus que estivesse no nosso lado. Então, querido, você na sua caminhada, você na sua vida, precisa aprender a olhar para trás e ver o que Deus já fez, ver o que Deus já operou na sua vida. Isso é algo muito comum na vida de Davi. Em contrapartida, o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, mas estão firmes para sempre. Aqui nós temos não uma perspectiva de passado, mas uma perspectiva de futuro. O nosso presente sempre vai ser cercado por uma perspectiva do passado e uma perspectiva do futuro. Se com fé e gratidão eu olho para o passado, com fé e esperança eu olho para o futuro. Davi, ele está em um presente, como todos nós estamos. Então ele faz uma leitura do passado e vê que Deus foi um Deus que agiu, se Deus não estivesse do lado dele. Então esse presente que Davi tem, grato pelo passado, potencializa ele, encoraja ele, traz motivação para ele, para olhar para o futuro e saber que aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas estão firmes no presente
e olham para o futuro, né, e sabem que eles vão ser como os montes de Jerusalém, vão ser como os montes do Senhor, desde agora e para sempre. Então, eu não sei como é que é o teu presente, mas eu posso te dizer uma coisa com muita convicção: se você está em um presente, é porque Deus cuidou de você do passado até agora. E se Deus cuidou de você no teu passado, você pode olhar para o teu futuro. E a despeito de que no teu futuro, ou talvez no teu presente, existam lutas, dificuldades, problemas, e se você passou pela tua vida até que com o Senhor, Deus vai cuidar de você. Ele vai continuar cuidando de você. Se você chegou até aqui, você chegou até esse momento da tua vida sem Deus, isso não quer dizer que Deus não cuidou de você. Se você chegou até hoje sem Deus, sem pensar em Deus, sem raciocinar qual é a importância e o lugar dele na tua vida, isso quer dizer que Deus tem propósitos para a tua vida. Se Ele permitiu que você chegasse até aqui, querido, sem se importar com Ele, isso não quer dizer que você pode continuar vivendo sem se importar com Ele. Talvez Ele tenha criado uma oportunidade, talvez Deus tenha te dado uma oportunidade para você pensar quem é o Senhor na sua vida. Qual é o lugar que Ele ocupa na sua vida. E essa ideia de gratidão no passado, reconhecimento do passado e perspectiva de fé para o futuro é algo que marcou a vida de Davi. Eu quero conduzir você agora até um determinado momento da vida de Davi em que foi um divisor de águas. Davi vive muitos momentos importantes, mas um momento que coloca Davi, uma vez por todas, na história de Israel, o momento em que Davi se torna alguém que sai do anonimato e passa para uma posição, né, de notoriedade na história de Israel, foi quando ele enfrenta Golias. Golias era um grande guerreiro, não apenas no seu histórico, mas também no seu tamanho, na sua estatura. E você conhece muito bem essa história. Mas o que mais me chama a atenção na história de Davi e de Golias é exatamente o momento em que Saul chama Davi e tenta dissuadir a ideia de Davi, um jovem ainda, sem experiência bélica, sem armamento, sem roupa apropriada para isso, sem um currículo para enfrentar o maior guerreiro dos filisteus. Ele tenta dissuadir. E o argumento que Davi usa é um argumento extraordinário. E tem tudo a ver com o que eu acabei de compartilhar com vocês hoje. Davi diz assim para Saul: meu senhor, o teu servo, quando cuidava das ovelhas de seu pai, ele enfrentou um urso, enfrentou um leão. E agora eu vou enfrentar esse filisteu incircunciso. O que está acontecendo aqui? Davi, para enfrentar um problema que estava no seu presente, ele olha para o seu passado. As experiências que Davi teve no passado encorajam ele para lidar com os problemas do presente e do futuro. A gratidão que ele tinha e a experiência e o reconhecimento de que o Senhor era com ele no passado encorajaram ele. Nós precisamos aprender a fazer uma leitura do passado para projetarmos o presente e o futuro da nossa vida em Deus. Davi diz assim: eu sei que um urso e um leão talvez não sejam inimigos tão grandes quanto Golias, tão perigosos quanto Golias. Mas enquanto criança eu não tinha condição de enfrentar nem o urso e nem o leão. No entanto, eu o fiz. Eu enfrentei os meus ursos e os meus leões do passado. E no Senhor eu os venci. E agora o que eu tenho diante de mim é um gigante muito maior. Mas o meu Deus que me fez vencer o leão e o urso é o mesmo Deus que vai me fazer vencer esse gigante. Talvez existam gigantes diante de você. Talvez existam grandes guerreiros diante de você. Mas o Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai fazer você passar pelas suas lutas do presente e do futuro. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. E você vai permanecer no Senhor. E quando o gigante Golias viu Davi, disse:
Você acha que eu sou o quê para você vir com pedras? Acha que eu sou um animal? Ele tripudia, ele rejeita, ele zomba de Davi, um pequeno, jovem. Mas Davi diz uma coisa para Golias que eu preciso aprender na minha vida, você precisa aprender na sua vida. Davi diz assim: você vem contra mim com armas, com espadas, com lança e escudo, mas eu vou contra ti na força do Senhor dos Exércitos. Davi me ensina uma coisa extraordinária. Davi não vai buscar, em primeiro lugar na vida dele, os recursos da terra. Embora ele use recursos da terra que nem eram armas de guerra, Davi vai usar uma pedra. Mas antes de buscar os recursos da terra, Davi busca os recursos do céu. Eu vou contra ti na força do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti na força de Deus. E quando você vai na força do Senhor, até uma pedra se transforma numa arma. Algumas pessoas acham que Davi venceu Golias com uma pedra. Não. Davi não venceu Golias com uma pedra. Davi venceu Golias com a espada do próprio Golias. A pedra foi só um processo no qual Golias caiu e desacordou. Mas Golias morreu quando Davi toma sua própria espada e decapita Golias com a própria espada dele. Então aprenda que algumas vitórias na sua vida vão vir em processo. Não despreze os pequenos princípios, os pequenos começos, os pequenos processos. Porque os grandes processos vão vir dos pequenos passos que você vai dar. Então, se o que você tem na sua mão é uma funda e uma pedra para começar, comece. E o mesmo Deus que botou a espada de Golias na mão dele, na mão de Davi, para vencer o grande Golias, vai colocar muitas armas na sua mão para você ter grandes vitórias na sua vida. Então, uma coisa que dirige a nossa vida cristã é o olhar, a percepção de que aquilo que no passado, eu reconheço que foi Deus que fez, e isso traz gratidão ao meu coração, que é esse olhar que vai potencializar a minha visão de olhar para o meu futuro e saber que Deus vai estar comigo e vai me dar as vitórias que eu preciso, na hora que eu preciso, no processo que Ele tem para a minha vida. As coisas não vão ser do seu jeito, nem como você quer, mas as coisas serão sempre do jeito do Senhor, do jeito que Ele quer para a sua vida. Então, querido, é uma grande lição que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Aprenda a olhar para a tua vida com gratidão para o passado e esperança para o futuro. E o teu presente sempre estará nas mãos do Senhor. Olhe para o Senhor, confie no Senhor e o mais Ele fará. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Ele esteve comigo até agora. Se o Senhor não estivesse com você, o que seria da sua vida? E isso te dá base para você olhar para os desafios que estão diante de você, sejam eles do Covid ou não, os sonhos que você tem diante de você, os projetos que você tem diante do Senhor, e diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, não vão se abalar com as lutas, com os problemas, com os desafios que virão certamente até você. E você vai romper, vai triunfar, vai passar pelas lutas da sua vida rompendo em fé. Amém, querido? Que Deus abençoe você, que essa palavra seja palavra de bênção para você, palavra de esperança para você, gratidão e reconhecimento no passado, esperança e confiança no Senhor no futuro. É o conselho do programa Graça e Paz para a sua vida, nessa série A Beleza Oculta dos Salmos. Nós nos vemos no próximo programa. Fique na paz do Senhor, que a graça de Jesus esteja contigo, hoje e sempre. Um grande abraço, graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.